e vamos batendo na mesma tecla em relação a tudo que nós viemos falando desde sempre até aqui. Que todo o sistema que se encontra nesse mundo, seja ele religioso, da mídia ou da educação e saúde, estão na mão, com certeza, dos judeus. Os judeus que avançaram bastante, mas eles não se apresentam como judeus. A grande dificuldade de nós conseguirmos provar para algumas pessoas que são céticas ou até mesmo duvidosas em relação ao que nós viemos falando é que esses judeus eles não se apresentam como judeus, por exemplo, no Superior Tribunal Federal, na Câmara dos Deputados, na política, na mídia. Eles não se apresentam como judeus. Eles se apresentam com nomes. Por exemplo, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, eles se apresentam assim, eles não se apresentam como judeus, eles são uma ordem dos advogados do Brasil, que é formado justamente por esses judeus, maçons, que se encontram aí hoje no mundo. A maçonaria, ela é a mesma coisa que falar que é uma ramificação judaica. Claro, nem todo maçom é judeu, que tem maçom ali, tem pessoas que entraram, foram convidados para ser maçom, só para confundir, porque tipo, é uma queima de arquivo. Se você tentar entrar lá dentro para poder especular junto com a Polícia Federal os judeus que estão lá, você não vai conseguir, porque realmente tem pessoas que são maçom, que foram convidadas para ser maçom, mas não são judeus. São apenas para confundir e tirar a pista. Mesma coisa são os judeus que entram na religião judaica. Se você pegar uma pessoa que entra no judaísmo, ela é judia? Não. Mas por que ela é judia? Por que eles falam que ela é judeu? Porque ela está dentro da religião judia. Isso foi uma grande jogada desses judeus verdadeiros, os que estão no topo, para confundir qualquer busca de dados e de informações e de pista que venham mostrar como esses judeus que estão aí hoje não tem nada a ver com os verdadeiros povo hebreu que foram filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Esses aí são tudo Jafé, tá? Descendente de Jafé, tá? Tem como pai Togarma, e eles são uma geração que cumpre Gênesis 9:27, nós já cansamos de falar sobre isso. Algumas pessoas, para tentar nos desmentir, tentar explicar essa passagem, simularam mais ainda, porque essa passagem não tem como uma pessoa chegar e desmentir ela, porque ela está aí hoje cumprindo bem na íntegra. Então, esses judeus que são ocidentais, que estão aí hoje no mundo todo, estão alargados a sua casa, eles estão habitando principalmente na Tenda de Sem, que não é só Jerusalém, ela vai também e se estende até a África. A África também é um pedaço de terra que foi dado ao povo hebreu. Você vai encontrar vários relatos sobre isso no livro de Isaías, no livro de Jeremias e de Ezequiel e tantos outros livros aí que nós estamos aí lendo e mostrando para as pessoas o que a Escritura tem para nos dar, além daquilo que nós apresentamos dentro do sistema religioso evangélico. Informações precisas dessa Jerusalém, que é a grande prostituta, que é a mulher, tá? É a Babilônia, que está hoje tomada por esses ocidentais, que são os jafetitas, descendentes de Jafé. Eles habitam lá hoje no Muro das Lamentações. Esse Muro das Lamentações ele vai cair, tá? É uma profecia também que existe em Jeremias, ele vai ter uma queda muito grande. Esses judeus que estão aí, eles vão ser desapontados, vai vir a pobreza deles, todos esses empresários que são maçons judeus, eles vão ver a miséria de perto. Vai acontecer justamente o que aconteceu com os negros hebreus quando eram ricos e milionários. Eles não imaginavam que essa profecia da escravidão pelo qual eles foram pelo navio tráfico negreiro até as Américas iria acontecer, tanto que eles debochavam várias vezes, que nada, o Salvador é misericordioso, ele não vai fazer isso conosco. E acabou acontecendo. E vai acontecer a mesma coisa com todos esses que estão hoje nas primeiras páginas das revistas, dos principais tabloides americanos, nas principais pontas da mídia. Esses que estão aí hoje galgando de poderosos, que só bebem água em copo de cristal e são protegidos pela lei que eles mesmos criaram, que são os maiores portadores dos bens comuns na face da terra, tem aí nas suas mãos a prioridade de ter toda a mordomia, como apartamentos luxuosos e toda a tecnologia domiciliar. Então todos esses que estão hoje galgando no topo da pirâmide,
A Escritura já diz que isso será apenas uma plenitude que vai levar pouco tempo, ela não vai se estender para muito tempo, para sempre. E a plenitude dos negros, que são os hebreus, que foram trazidos como escravos para as Américas e estão espalhados em todo o mundo, essa plenitude vai vir. Só que tem os negros africanos que, para eles serem prósperos, depende primeiro dos negros hebreus alcançarem essa prosperidade. Infelizmente, não dá para a gente, por causa de amizade, deixar de falar a verdade. Os 144 mil são todos negros mesmo. Eu estava pesquisando aqui, nós estávamos lendo a Escritura com Isaías, com o Apocalipse. Esses 144 mil são os primeiros que o Salvador vai interagir antes da chegada da besta. Por isso que não é o Papa besta, nem pode ser. Porque a besta ela terá um papel de cunho político, enquanto que o Papa tem um papel de cunho religioso. Pode ser que o Papa seja um falso profeta? Pode ser, não estamos dizendo que não vai ser. Mas que o que estão pregando aí, que ele será o anticristo, o antimessias, não pode, não bate com a Escritura. E muito, muito menos o Vaticano ou a cidade de Roma bater com a grande cidade, como estão pregando aí na internet erradamente e querendo que o pessoal engula isso aí de qualquer maneira. Não tem condição, porque a Escritura ela é clara. Quem lê, eu sempre gosto de ler pela Bíblia Viva. A Bíblia Viva, para mim, é uma tradução muito boa. Ela não deixa dúvidas em relação a muitas coisas que nós estamos querendo passar para o povo. Mas a grande verdade que a Escritura nos deixa como legado é mostrar realmente que esses 144 mil são todos eles de pele escura. Quem quiser achar que estão fazendo apologia e ódio e colocando essa questão de racismo, façam, porque os próprios judeus fizeram isso e ninguém bateu em cima deles. Eu não estou sendo racista com pessoas brancas, as pessoas de pele clara, vamos deixar, bem claro, pessoas de pele clara, ocidentais, terão a sua participação na salvação, tá? Pelo módulo da grande multidão que se encontra ali em Apocalipse 7 e 9. É só ler ali, irmãos. Não tem o que inventar. Tudo que quiser inventar, tá? Vem fora da Escritura. Os 144 mil serão apenas os negros hebreus, que o Salvador vai trazer espalhados nos 4 cantos da terra. É somente isso. O João chega a dizer, eu vi o número. Já a grande multidão, ele não ouve o número, que é uma multidão, ele não consegue contar. Mas os 144 mil ele consegue ouvir o número. Então são esses aí que brevemente são os primeiros. Os primeiros, a besta não pode agir, não pode ter marca da besta agora, na mão direita e nem na testa. Não pode haver ainda a morte que o anticristo vai fazer através da imagem que a segunda besta vai fazer, porque ainda não aconteceu esse terremoto, esse sinal no Sol e na Lua. É o grande, maior evento que a humanidade está esperando, é esse sinal no Sol e na Lua. Nenhum outro evento pode acontecer das trombetas, porque o 6º selo ainda não aconteceu. Ele será, o 6º selo vai ser tão forte que não vai ter dependência de televisão. Não vamos ficar esperando que a mídia, que Rede Globo, Rede Record, SBT, Band, nos passe alguma informação, porque todo olho vai ver esse sinal no Sol ou na Lua. Quem estiver morando do outro lado do mundo, se tiver de dia lá, então eles vão ver o sinal no Sol lá, e nós vamos ver na Lua aqui, ou vice-versa. Nós vamos ver na Lua aqui no Sol lá. A grande tacada desse sistema religioso é encobrir esses fatos. Primeiro o sinal no Sol e na Lua, depois o terremoto, depois vem o selamento dos 144 mil, que vai ser o nome do Salvador. Isso aí você vai ter essa informação em Apocalipse capítulo 14. E depois então vem aí é solto, tá? Os gafanhotos, que são as descendências da serpente, são seres que vão causar terror na face da terra. Eles sobem, não são insetos, como estão dizendo aí, não tem condição de ser inseto, até pela descrição que João teve. Só eu diria logo, os insetos, para que ele vai dar toda aquela descrição? E são descendentes da serpente, estão no abismo insondável, é o mesmo abismo que vai ser preso ao dragão nos 1000 anos. Né, após aí a ressurreição, a primeira ressurreição dos mortos, e aonde os que estão vivos vão ser arrebatados junto com os que vão ser ressurgidos para os 1000 anos, tá? Primeiro ele sobe com o Salvador numa nuvem, tá? Essa confusão que o sistema evangélico faz. Ele sobe para a nuvem com o Salvador e a Rúxula,
enquanto a terra é limpa, porque todos os que botaram a marca da besta serão mortos, e as aves do céu vão comer a carne desses reis, de governadores, de pessoas pobres, ricos, não importa. Se bem que não vai ter pobre, de pequenos e grandes, porque quem tem a marca não vai ser pobre. Por isso que ali não fala pobre, mas fala pequenos e grandes, que é os pequenos ricos e os grandes ricos. E depois que a terra toda for limpa pelas aves de rapina, que vão comer todas as carnes dos que botaram a marca da besta, então o Salvador desce da nuvem com os seus escolhidos, tá? E então aí todos vão para Yahushua, onde nós conhecemos como Jerusalém, para ter ali os 1000 anos. Esses 1000 anos é importante porque é a verdadeira idade do homem. O Salvador não criou o homem para viver até 80 anos. Esse viver até 80 anos, isso é uma maldição que houve lá em Gênesis por o homem ter pecado. Mas todos os homens antes viviam até 969 anos, 920, 930. O homem vivia bem. Essa idade de 80 anos é a maldição que nós carregamos até hoje conosco. E esses 1000 anos é a restauração da idade que o homem tem que ter, que foi o presente que ele deu para o homem viver na face da terra. Depois o homem não morre mais. Ele veio dar esse presente, nós vivemos 1000 anos na terra, para o Salvador vencer. Ele vai mostrar toda a vitória sobre Satanás. Aí o homem passa a deixar essa idade maldita que a gente tem até 80, 90 anos, para ter a bênção de se viver os 1000 anos, como se viviam os nossos patriarcas lá atrás. E aí, a partir daí, então, Satanás é solto e ele pega toda a nação de anjos caídos que vão estar, porque na verdade essa multidão de anjos caídos, que é Gog e Magog, não é Rússia, é justamente aqueles que subiram do abismo insondável de capítulo 9, que vão estar ali e que vão ser destruídos. Porque se fosse soldado da Rússia, não teria sentido, porque como é que o Salvador vai fazer cair um raio do céu e destruir todos eles, se todos os homens têm que ser lançados no lago de fogo ou serem salvos? Então ele vai destruir esses anjos aí, esses gafanhotos que subiram do abismo, que vai formar um exército. Veja que interessante, esses gafanhotos que sobem do abismo insondável, no capítulo 9 de Apocalipse, passa a ser a nação em volta de Jerusalém, ali nos 1000 anos. Porque ser humano nos 1000 anos não vai existir incrédulo. Eles já foram mortos, né, ali a partir do Apocalipse 20 para trás. E então vai ter duas nações no 1000 anos. Vai ter o povo de Yahushua, que vão estar lá em Jerusalém, com ele aos 1000 anos, e ao redor de Jerusalém, mais para o ocidente, vai estar ali a descendência da serpente como nação de anjos que vão estar ali aguardando acabar os 1000 anos para fazer guerra e subir Jerusalém para derrotar Yahushua, coisa impossível, porque o próprio Yahushua vai acabar com eles de uma vez só, fazendo descer fogo do céu e dali então jogando este dragão de uma vez por toda dentro do lago de fogo. A partir dali nós temos ali o juízo final. Depois dessa Nova Jerusalém, ele faz novos céus e nova terra. Depois dessa Nova Jerusalém do céu, que é com a nossa morada. E em volta de Jerusalém vai estar as outras nações que foram salvas. Mas dentro de Jerusalém, somente o povo hebreu. Somente o povo hebreu que vai estar ali dentro de Jerusalém. Nós vamos mostrar isso aí. É só vocês verem bem direitinho, capítulo 20. Leia com todo cuidado para eu dizer que não adianta falando besteira, porque só os hebreus de Jerusalém. Não quer dizer que as nações não vão poder entrar. Elas só vão poder entrar em Jerusalém no dia da adoração ao Salvador. Toda a nação terão que subir. As que foram salvas terão que subir. Mas ali serão para os 144.000 e os 12 apóstolos. Isso está logo em Apocalipse. É fácil de ver. Não tem como fazer confusão. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações das Escrituras em nome de Yahushua. Um abraço, amados, e até o próximo trabalho nosso.